Está começando o Momento Espírita. Relações amorosas adoecidas são ocorrências sociais muito mais comuns que se possa imaginar. Muitas pessoas pensam equivocadamente que as relações difíceis fazem parte de uma trajetória de vida. Para conversar conosco sobre relacionamentos afetivos difíceis, está aqui a psicóloga Maraci Santana. Maraci, seja bem-vinda ao Momento Espírita. É um prazer, Ana. Bom, para iniciar a nossa conversa, como se pode perceber, como é que você pode explicar para os nossos telespectadores que se está vivendo um relacionamento afetivo complicado? Olha, tem uma fórmula bem simples, né? Se você vive, aceita, né, se compromete a viver com alguém, é para viver melhor do que você viveria sozinho. Se você vive com alguém e a sua vida é mais complicada, claro que relacionamentos sempre tem problemas, não existe o relacionamento 100%, a gente nunca pode ter a pretensão de querer encontrar um parceiro perfeito, porque a gente também não é perfeito, né? Problemas sempre vão existir, divergências, desentendimentos, brigas. Mas se você vive com aquela pessoa e não vive com ela melhor do que você estaria vivendo sozinho, você tem que parar e olhar para aquilo ali e ver se realmente vale a pena. Há uma crença equivocada, né, de senso comum, que vem de uma visão distorcida da mensagem do Espiritismo, que diz que a gente devia aguentar, né, os parceiros, ou os dois, ou um dos dois, deveria suportar um relacionamento amoroso difícil, complicado. O que você teria a dizer? E que esse relacionamento, né, complementando, teria a ver com uma queimação de karma, né, uma questão de karma. Existe isso. Às vezes a gente vê uma pessoa presa a um relacionamento que é horrível, que é doentio, que é destrutivo, mas a pessoa, de alguma forma, ela acredita que se ela está vivendo aquela situação, é porque ela merece. Bom, tudo bem, existe uma razão, nada acontece por acaso. A doutrina está aí nos mostrando o tempo todo que se nós estamos passando por uma situação difícil, é porque ou nós precisamos passar para que haja um aprendizado, ou então porque nós nos oferecemos para aquela situação difícil, porque existe uma missão a ser cumprida. Então, muita gente vive um relacionamento horroroso e se mantém preso ali porque acha que aquilo é um karma que precisa ser resgatado e que só vai ser resgatado com o sofrimento. Só que isso é uma visão, como você bem falou, é uma visão distorcida, porque o sofrimento não nos auxilia em nada, assim, só o sofrimento pelo sofrimento, tá? O sofrimento, às vezes, nos faz parar e olhar que existe alguma coisa na nossa vida que precisa ser mudada, mas ele, por si só, ele não resgata nada. O que resgataria? Veja só, a doutrina espírita é bem clara, isso está no Livro dos Espíritos, inclusive. O que compensa o mal que fizemos é o bem. Então, se você, de uma certa forma, prejudicou alguém numa outra vida, você, nesta vida atual, se submeter àquela pessoa, se submeter a uma situação difícil, estressante, que não vai resultar nenhum bem, não vai estar colaborando para nada. Nem para a solução dessa diferença, dessa problemática entre essas duas pessoas, e nem para o crescimento individual. Não. Quer ver um exemplo bem simples? Imagina uma mulher que vive, isso é mais comum acontecer com as mulheres, mas também pode acontecer com os homens. Mas vamos pegar o que é mais comum que a gente vê. Vamos imaginar uma mulher que vive com um homem que é violento. Ela tem filhos com ele. Vamos imaginar que ele é do tipo, isso não é raro acontecer, daquele tipo que está na rua, bebe todas, chega em casa, bate nela, bate nas crianças, quebra tudo. Bom, ali você vê que é um relacionamento horrível. Claro que isso, a forma como ele se comporta, pode até ser resultado
de uma diferença que havia entre os dois em outras vidas, tá? Não estou negando isso, pode acontecer. Mas essa mulher se manter presa a esse relacionamento, ela se submeter àquele homem alcoólatra e agressivo, submeter os filhos que eles têm àquela situação, que bem que pode resultar disso? Nenhum bem. Não há aprendizado, né? Não há aprendizado. Ao contrário, ela, com aquele sofrimento, ela se prejudica, ela cria uma situação, permite, né, que se estenda uma situação que é horrível para aqueles filhos, e ele ainda está se comprometendo cada vez mais. De novo. De novo. Quer dizer, está existindo resgate? Não, não está existindo resgate nenhum. E ela ainda está se comprometendo mais, porque ela está também se comprometendo o que existe entre ela e aquelas crianças. Porque aquelas crianças são responsabilidade dela também. E se ela tem filhos com um homem que não tem condições de proteger os próprios filhos, mas se ela tem condições de proteger, ela deve fazer. A separação, num caso como esse, seria o de melhor para todos. Não só porque resolveria o sofrimento dela, resolveria o sofrimento dos filhos e evitaria que aquele homem se comprometesse mais e mais. Porque hoje ele bebe e chega a casa, ele dá uma surra nela, amanhã ele pode matá-la. Ele pode matar um filho. Né? E eu acho que nesse momento, permitindo que aquela coisa horrível continue acontecendo, ela está se comprometendo mais e mais. Não está resgatando nada. Bom, a sua explicação dá ensejo a uma outra pergunta. Há uma atitude muito comum, né, nessa esfera da afetividade, de se colocar a culpa no outro. Ah, porque fulano é assim, porque fulano pensa assim, porque ele age assim, né? Qual é a nossa culpa num relacionamento? O quanto nós somos responsáveis pelo fracasso ou pela dificuldade de um relacionamento afetivo? Olha, eu acho que nós temos responsabilidade em tudo o que nos acontece. Eu costumo dizer em consultório o seguinte, vamos imaginar, você tem 2 filhos, você ama igualmente os 2. Você permitiria que um filho seu tivesse poder para destruir o outro? Você daria a um filho seu poder para destruir o seu outro filho, um irmão dele? Nenhuma mãe, nenhum pai faria isso. Como, se nós acreditamos que existe um Deus que é soberanamente bom e justo, que nós chamamos de Pai, como que a gente pode acreditar que Deus possa permitir que um dos seus filhos tenha poder para destruir o outro? Não, esse poder é dado por nós. Somos nós que permitimos, com as nossas atitudes ignorantes, que outras pessoas, permissivas, que outras pessoas interfiram na nossa vida e nos prejudiquem. Por exemplo, uma mulher que se envolve num relacionamento de namoro, né, uma garota, né, que se envolve num relacionamento amoroso, um rapazinho, que ele, na fase de namoro, ele paquera as amigas dela, ele paquera as vizinhas, ela não pode ir com ele a festa nenhuma, porque ele dá bola para todo mundo e tal, não sei o quê. Mas ela vai sempre relevando aquilo, porque quando a gente quer manter um relacionamento difícil, né, por mais difícil, né? Doloroso, por mais difícil que ele seja, mas quando a gente não consegue enxergar isso e fica insistindo, a gente arruma todos os tipos de desculpa, né, a desculpa para manter aquilo ali. Bom, esse casalzinho assim vai seguindo na fase de namoro, às vezes até ficam noivos e tal, e se casam. Dá para imaginar que esse homem vai ser um marido fiel? É meio difícil. Então, veja só. Depois de casados, ele vai traí-la e ela vai sofrer. Agora, quanto que existe de responsabilidade dela naquilo? Ela não é culpada por ele traí-la. Mas ela é responsável por quê? Porque ele já expressava que o quanto que ele era infiel.
né? Que ele não era capaz de manter um relacionamento de fidelidade, e se aquilo é importante para ela não deveria ter chegado ao casamento. Mas não há pessoas que têm esses comportamentos assim doentios, né, de aceitar atitudes dos seus parceiros que não coadunam com seus valores, né? Não há um traço psicológico de experiências outras individuais que essa pessoa tenha vivido, como por exemplo na infância, abandono, falta de reforço na autoestima, aí o espectro é imenso. Existe. O que você vê normalmente nessas pessoas, né? Que são pessoas que vieram de uma infância difícil. Ou uma infância onde elas foram vítimas de abandono, né? Às vezes abandono mesmo físico, às vezes um abandono emocional. Muitas foram vítimas de violência, muitos de abuso sexual. E aí você vê que aquela criança, ela não se desenvolve porque emocionalmente não se torna um adulto emocionalmente saudável, porque ela não recebeu o que ela precisava para se desenvolver. Entendeu? Então, ela cresce com vazio, e para preencher um vazio interior, né, vale qualquer coisa. A gente lança a mão de tudo do que aparece, inclusive relacionamentos amorosos difíceis. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas costumam iniciar um processo de depressão na infância, e esse processo ele vai se desenvolvendo porque, né, a depressão é uma doença progressiva, e aquela depressão vai se desenvolvendo, ela vai progredindo, e quando chega na idade adulta, a pessoa pode estar de tal forma comprometida que mesmo numa situação, num relacionamento onde existe risco de morte para ela não consegue se salvar. Ela tá sem ação. Ela está paralisada. Paralisada porque ela não tem forças para aquilo, porque ela tem medo de que, deixando aquele relacionamento, algo realmente pior do que aquilo possa acontecer. Ou ela não tem nenhuma alimentação afetiva. Então, a gente vê muito, e às vezes a pessoa diz assim, como é que uma criatura se submete a uma situação dessa? Às vezes se submete porque não consegue sequer enxergar em que situação que realmente está envolvida. Bom, a gente está aqui só conversando da parte dramática dos relacionamentos. Eu queria te fazer uma pergunta para um lado mais positivo. Assim, dentro da perspectiva da doutrina espírita, para que servem os relacionamentos afetivos? Por que a gente precisa vivenciar um relacionamento afetivo? Ou a gente necessariamente precisa de um relacionamento afetivo? E eu gostaria que você respondesse isso após o intervalo. Aguarde um instante só, voltamos com mais questões sobre relacionamentos afetivos difíceis. E quem responde para nós é a psicóloga Maraci Santana. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com a psicóloga Maraci Santana sobre relacionamentos amorosos difíceis. Maraci, no bloco anterior eu te perguntei, assim, querendo voltar assim, para uma temática mais positiva, né? Assim, incentivar os nossos telespectadores. Para que servem os relacionamentos afetivos em geral? Por que precisamos vivenciar um relacionamento afetivo em nossas vidas? Ou se necessariamente não? Eu acho que servem para nos ajudar na nossa caminhada,
porque a gente não veio para cá a passeio, a gente veio a trabalho. Eventualmente a gente pode, né, Ter um lazerzinho. ter um lazerzinho, como se fosse daqui para Maceió, passasse o dia em reunião no final da praia, no final diz, vai lá, né, come um camarãozinho ali à beira-mar e tal, não sei o quê. Mas a gente veio a trabalho. Então, esses relacionamentos são importantes. Eles nos ajudam muito. Também são oportunidades da gente aparar algumas arestas, né? Com pessoas com quem a gente vem tendo dificuldades, né? Às vezes desde sempre. Mas não necessariamente a gente precisa de ter um relacionamento. Depende muito do propósito desta nossa encarnação. Você vê uma coisa? Chico Xavier não se casou. Divaldo Franco também não. Também não. E, no entanto, Chico Xavier cumpriu a missão dele de forma, né, maravilhosa. Divaldo está aí cumprindo a missão dele, fazendo um trabalho fantástico. Então, não necessariamente a gente precisa, mas, às vezes, isso está incluído no nosso pacote. Né? E aí a gente deve procurar se relacionar com essas pessoas da melhor forma. E se a gente percebe que aquele relacionamento amoroso não está dando bons resultados, a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode romper aquele relacionamento, iniciar outro ou seguir dali para frente sozinho. Ou pode descobrir que a culpa foi nossa também, não? Não existe sempre responsabilidade, né, das duas partes, né? Mas a gente, olha, é mais prático, olha só, é mais prático, é mais fácil a gente botar a culpa no outro. A gente diz, esse negócio aí não deu certo, porque o outro é que não prestava, não fez o que deveria ter feito, não sei o que, papapá. Mas no momento em que a gente assume a responsabilidade que é nossa, naquele momento a gente segura as rédeas do nosso destino. Porque se a gente acreditar que somos maravilhosos e que a nossa vida não dá certo porque outras pessoas interferem de forma negativa, a gente está se acreditando, a gente está se dizendo refém dos outros. E nós não somos reféns de ninguém, só da nossa ignorância. Então, no momento que você diz assim, bom, esse relacionamento não deu certo, por exemplo, porque ele era um viciado em drogas. Tudo bem, ele tem as dificuldades dele, todos nós temos. Mas se eu vivi com esse homem 30 anos, meu Deus, será que eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso? Se eu sabia das dificuldades dele, se eu sabia que não podia ajudá-lo, se eu sabia também que ele não queria ajuda e que eu manter esse relacionamento não estava melhorando nada, nem para mim, nem para ele. Então, no momento em que eu assumo a responsabilidade e eu digo para mim, eu não vou mais me permitir esse tipo de relacionamento difícil, esse tipo de problema, eu não vou mais me expor dessa forma. Nesse momento, eu segurei as rédeas do meu destino. E só vai me acontecer de ruim aquilo que eu não puder evitar. Porque isso é uma coisa importante. As pessoas falam muito, porque isso é um karma, porque tinha que passar por isso. Não, algumas situações realmente a gente tem que passar por aquelas dificuldades, porque elas, inclusive, estão no nosso plano de vida, do nosso plano de encarnação. Mas outras situações não. Então, tudo aquilo que puder nos prejudicar e nos atrapalhar a seguir, a desenvolver o que a gente veio para desenvolver, de tudo isso aí a gente deve se afastar, a gente deve se proteger. E como é que a gente detectaria, né, assim, como é que a gente estabeleceria um parâmetro de saúde para um relacionamento? Olha, aquilo como eu falei, né? Sempre vai haver problema. Nós não somos perfeitos. As pessoas com quem nós nos relacionamos também não são perfeitas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Muito bem. Então, existem dificuldades. É normal que exista desentendimentos. É importante que exista um diálogo, né? Um canal de diálogo. É assim que a gente resolve, conversando, discutindo. Mas a gente tem que parar e olhar o seguinte.
o quanto de prazer, de alegria, de felicidade esse relacionamento está me trazendo e o quanto ele está me trazendo de dor. Vamos botar aquilo numa balança? Né? Porque se existe mais dor e se essa dor não está trazendo nenhum benefício, se ela não existe para aquele sofrimento um objetivo maior, então esse relacionamento é um relacionamento infeliz e a gente deve, se não for possível melhorar, a gente deve colocar um ponto final. Mara, qual a contribuição da personalidade masculina, da personalidade feminina para as dificuldades de um relacionamento, assim, à luz da doutrina espírita? Veja só, homens e mulheres são diferentes, biologicamente, né? Existem diferenças resultantes da nossa cultura, a gente ainda vive numa cultura machista, tal, não sei o quê. Então, veja só, vamos imaginar que alguém tenha que passar por uma determinada situação para aprender alguma coisa com isso. Exista um planejamento para aquela encarnação e que, para que aquela missão, aquele aprendizado seja bem sucedido, aquela pessoa precise reencarnar como homem ou como mulher. Quando você vive um relacionamento amoroso assim, né, quando você lida com isso, né, como eu lido, você encontra também homens vivendo situações difíceis com mulheres que são tiranas, muitas são alcoólatras ou são viciadas em droga, são compulsivamente infiéis. Isso também acontece com as mulheres e você também vê homens presos a relacionamentos amorosos assim. Mas você vê acontecer mais com as mulheres, porque já existe uma coisa de que mulher vem ao mundo, não é? Não tem isso de dizer que vem ao mundo para sofrer, de que a mulher tem que ser forte, de que ela tem que resistir, que ela tem que aguentar firme as dificuldades, em nome de manter às vezes um casamento que se diz indissolúvel, em nome de manter a união da família. Então, o Espiritismo vem para dizer que isso aí não existe. Por exemplo, não existe isso de matrimônio dissolúvel. Tudo o que é do homem, que foi feito pelo homem, pode ser dissolvido. O que não pode ser dissolvido é aquilo que foi feito por Deus. Eu já tive uma vez uma paciente que diz assim, não, o meu casamento é péssimo, mas eu tenho consciência de que o que Deus uniu, o homem não pode separar. E aí eu perguntei para ela, mas eu não estou conseguindo enxergar Deus aí nesse seu casamento, porque isso é um horror, isso não tem nada a ver com Deus. Vocês já esqueceram Deus há muito, se é que um dia se lembraram dele. Porque numa situação onde pai e mãe não se entendem, que a vida dos filhos é um verdadeiro terror, que é só agressão de toda espécie, onde é que está Deus nisso? Não está em lugar nenhum, então vamos dissolver essa coisa, para que as pessoas tenham chance de reconstruir as próprias vidas, para que os filhos não cresçam achando que casamento é aquilo e que é indissolúvel. Porque se eles crescem acreditando nisso, nós vamos ver os nossos netos passarem pela mesma dificuldade que os nossos filhos viveram. E essa coisa vai se perpetuando geração após geração. Maraci, muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Pela oportunidade de estar conversando com a gente. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista.